Antes de começarmos esta poderosa oração, eu quero pedir apenas uma coisa: não saia deste vídeo antes do fim. Talvez você tenha chegado aqui carregando um peso que ninguém conhece. Talvez existam batalhas acontecendo dentro da sua casa, da sua mente ou da sua família que só Deus conhece. E eu creio que não foi por acaso que você encontrou esta oração. O Senhor trouxe você até aqui porque hoje Ele quer quebrar toda amarra, desfazer todo o laço do inimigo e renovar completamente a sua esperança. Então, onde você estiver, feche os seus olhos, acalme o seu coração e permita que cada palavra desta oração alcance a sua alma. Se você crê que Deus pode transformar a sua vida, permaneça comigo até o final, porque o Espírito Santo vai agir de maneira poderosa. Pai amado e Deus eterno, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com toda a humildade do nosso coração. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nunca perdeu uma batalha e jamais abandonou um filho que clama pelo Teu nome. Hoje nos aproximamos de Ti sustentados pela promessa do Salmo 91, confiando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente encontra proteção, livramento e paz. Senhor, recebe agora esta oração como um clamor sincero de quem já está cansado de lutar sozinho. Recebe as lágrimas daqueles que já não encontram forças para continuar. Recebe o coração aflito daquele que chegou até aqui procurando apenas um sinal de que ainda existe esperança. Meu Deus, se existe alguma amarra espiritual prendendo esta vida, eu te peço que o teu poder se manifeste agora. Se existem correntes invisíveis impedindo os sonhos de acontecerem, que elas sejam despedaçadas pelo poder do teu nome. Se existe alguma obra das trevas tentando impedir o avanço desta pessoa, que todo plano do inimigo caia por terra neste instante. Porque maior é o Senhor do que qualquer força maligna. Maior é o teu poder do que qualquer palavra lançada contra nós. Maior é a tua autoridade do que qualquer armadilha preparada pelo adversário. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que sentem como se tudo desse errado em suas vidas. Trabalham e não prosperam. Lutam e parecem não sair do lugar. Tentam reconstruir a família, mas enfrentam constantes conflitos. Buscam paz, mas encontram ansiedade. Procuram descanso, mas dormem com o coração inquieto. Hoje nós entregamos todas essas situações em Tuas mãos. Tu conheces cada detalhe, cada dor escondida, cada lágrima derramada durante a madrugada. Nada passa despercebido aos Teus olhos. Pai, visita agora cada casa representada nesta oração. Que a Tua presença entre por cada porta, por cada quarto, por cada ambiente onde existe tristeza, medo ou desunião. Que toda influência maligna seja expulsa em nome de Jesus Cristo. Que toda atmosfera pesada seja substituída pela paz que vem do céu. Que o Espírito Santo caminhe por este lar trazendo cura, restauração e esperança. Onde havia confusão, estabelece a paz. Onde havia enfermidade, derrama cura. Onde havia desespero, derrama confiança. Onde havia lágrimas, derrama consolo. Meu Deus, nós declaramos que nenhuma arma preparada contra os teus filhos prosperará. Toda palavra de derrota cai por terra. Toda seta lançada contra esta família perde completamente a sua força. Todo plano das trevas é desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Porque o Senhor envia os seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles acampam ao redor daqueles que te temem e os livram de todo mal. Nós cremos nesta promessa. Nós descansamos nesta verdade. Nós confiamos na Tua fidelidade. Senhor, quebra agora toda corrente invisível que prende esta pessoa ao passado. Quebra as correntes do medo, da culpa, da tristeza, da ansiedade, da depressão, do desânimo e da falta de esperança. Quebra toda influência que impede esta vida de experimentar a alegria da Tua presença. Quebra todo o ciclo de fracasso que vem se repetindo durante anos. Quebra toda herança espiritual negativa que tenta acompanhar esta família de geração em geração. O Teu poder é suficiente para desfazer tudo aquilo que o inimigo construiu. Pai amado, nós declaramos que esta vida pertence ao Senhor.
O inimigo não tem autoridade sobre quem foi lavado pelo sangue de Cristo. O medo não domina quem confia em Deus. A escuridão não permanece onde a luz de Jesus entra. Por isso, nós convidamos a Tua presença para ocupar cada espaço do nosso coração. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Fortalece a nossa fé. Renova a nossa esperança. Dá-nos coragem para continuar caminhando mesmo quando não enxergamos o caminho completo. Ensina-nos a descansar na certeza de que o Senhor está trabalhando mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração e pensando que já tentou de tudo. Talvez exista alguém que acredita que não existe mais solução para o casamento, para as finanças, para a saúde ou para a própria vida espiritual. Mas hoje o Senhor nos lembra que para Deus não existe impossível. Aquilo que parece um fim pode ser apenas o começo de um grande milagre. Aquilo que parece uma porta fechada pode estar preparando um caminho muito melhor. Aquilo que parece uma derrota pode ser exatamente o lugar onde Deus manifestará a sua maior vitória. Por isso, Pai, nós escolhemos confiar. Mesmo sem entender, nós confiamos. Mesmo sem enxergar, nós confiamos. Mesmo em meio às lágrimas, nós continuamos acreditando que o Senhor permanece sentado no trono e continua governando todas as coisas. Nada foge do teu controle. Nada surpreende o teu coração. Nada é maior do que o teu poder. E por isso descansamos à sombra do Altíssimo, certos de que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso Deus, em quem colocamos toda a nossa confiança. Se esta oração já está falando ao seu coração, escreva agora nos comentários: eu descanso à sombra do Altíssimo e toda amarra será quebrada em nome de Jesus. O seu testemunho e a sua declaração de fé podem fortalecer muitas outras pessoas que também estão orando neste momento. Meu Deus e meu Pai, nós continuamos diante da Tua santa presença, porque sabemos que quando um filho dobra os joelhos diante de Ti, o céu se move em seu favor. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu sabes o nome de cada uma delas, conheces a história que viveram, as lutas que enfrentaram e até aquelas dores que nunca tiveram coragem de contar para ninguém. Há pessoas que sorriem durante o dia, mas choram quando a noite chega. Há pessoas que aparentam estar fortes por fora, mas por dentro carregam um coração cansado, machucado e quase sem forças para continuar. Mas hoje, Senhor, nós cremos que a Tua mão poderosa está sendo estendida sobre cada vida. Pai amado, conforme está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra segurança debaixo das Tuas asas. E é exatamente para esse esconderijo que nós corremos agora. Não buscamos proteção nas nossas próprias forças, porque sabemos que elas são limitadas. Não confiamos apenas naquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, porque a nossa confiança está no Deus que governa o visível e o invisível. O Senhor conhece as batalhas espirituais que muitas vezes nem percebemos, conhece as armadilhas preparadas pelo inimigo e também conhece o momento exato de nos livrar de cada uma delas. Meu Deus, se existe alguém ouvindo esta oração que sente um peso constante sobre a sua vida, que parece carregar uma carga impossível de suportar, visita essa pessoa agora. Se existe alguém que perdeu a alegria, que já não consegue sentir paz, que acorda todos os dias com medo do que pode acontecer, eu te peço que o Teu Espírito Santo envolva esse coração neste instante. Que toda inquietação seja substituída pela Tua paz. Que todo medo seja vencido pela certeza de que o Senhor continua cuidando de cada detalhe. Pai, nós apresentamos diante de Ti todas as áreas da nossa vida. Colocamos em Tuas mãos a nossa família. Quantos lares estão sendo atacados pela divisão, pelas discussões constantes, pela falta de diálogo, pelo orgulho e pela frieza espiritual. Senhor, entra agora em cada casa representada nesta oração. Que o marido volte a amar a esposa com sinceridade. Que a esposa encontre forças para perdoar e recomeçar. Que os filhos sejam alcançados pela Tua presença. Que toda rebeldia seja transformada em obediência. Que toda desunião seja substituída pelo amor que vem do céu. Senhor,
Nós também colocamos diante de Ti aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Existem pessoas trabalhando todos os dias, fazendo o melhor que podem, mas parece que nunca conseguem sair das dívidas. O dinheiro chega e desaparece rapidamente. As portas parecem sempre fechadas. Mas hoje nós declaramos que o Senhor é o Deus da provisão. Assim como alimentaste o teu povo no deserto, também és poderoso para abrir caminhos onde ninguém consegue enxergar uma saída. Quebra toda amarra que impede a prosperidade honesta desta pessoa. Abre portas de emprego. Abençoa os negócios. Multiplica os recursos necessários para que nunca falte o pão sobre a mesa desta família. Meu Deus, nós também apresentamos aqueles que lutam contra enfermidades. Existem pessoas ouvindo esta oração deitadas em uma cama. Algumas estão em hospitais. Outras estão em casa esperando um resultado de exame. Há quem esteja sofrendo com dores constantes. Há quem esteja enfrentando doenças que parecem não ter solução. Mas nós sabemos que Tu és o Deus que cura. O mesmo Jesus que tocou os enfermos continua vivo e continua operando milagres. Por isso, estende agora a Tua mão poderosa sobre cada pessoa enferma. Que a Tua cura alcance o corpo, a mente e o coração. Que cada célula seja restaurada. Que toda dor diminua. Que toda enfermidade recue diante do poder do Teu nome. Pai amado, existem também aqueles que enfrentam batalhas emocionais. Pessoas que vivem dominadas pela ansiedade, pelo medo do futuro, pela tristeza profunda, pelo desânimo e pela solidão. Senhor, abraça essas vidas agora. Faz com que sintam a Tua presença de maneira real. Lembra cada uma delas que nunca estão sozinhas. Mesmo quando ninguém entende a sua dor, o Senhor permanece ao lado delas. Mesmo quando parece que o mundo inteiro virou as costas, Tu continuas sustentando cada passo. Meu Deus, quebra agora toda palavra negativa que foi lançada contra esta vida. Quantas pessoas ouviram durante anos que nunca seriam capazes, que nunca venceriam, que nasceram para sofrer ou que jamais alcançariam os seus sonhos. Hoje essas palavras perdem completamente a força. A última palavra pertence ao Senhor. O Teu plano é maior do que qualquer opinião humana. A Tua promessa é mais forte do que qualquer sentença de derrota. Senhor, quebra também toda corrente de pecado que tenta afastar esta pessoa da Tua presença. Se existe alguém preso em vícios, em hábitos destrutivos ou em situações que roubam a comunhão contigo, dá forças para vencer. O Senhor não veio para condenar, mas para libertar. Levanta aqueles que caíram. Renova aqueles que perderam a esperança. Fortalece aqueles que já estavam pensando em desistir. Pai querido, nós também oramos pela proteção espiritual. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Livra-nos dos acidentes, das más notícias, das armadilhas escondidas, das pessoas mal intencionadas e de todo perigo visível e invisível. Que os Teus anjos sejam enviados à nossa frente preparando o caminho. Que cada passo dado seja conduzido pela Tua mão poderosa. Que nenhuma estratégia do inimigo prevaleça contra aqueles que pertencem ao Senhor. Nós declaramos, com toda a fé, que estamos protegidos debaixo das Tuas asas. Ainda que o medo tente bater à nossa porta, nós escolheremos confiar. Ainda que os problemas pareçam grandes, continuaremos olhando para o Deus que é infinitamente maior. Ainda que a tempestade seja intensa, sabemos que o Senhor continua no controle. Tu nunca perdeste uma batalha, e não será agora que abandonarás aqueles que colocam a sua esperança em Ti. Pai, aumenta a nossa fé. Ensina-nos a permanecer firmes mesmo quando tudo parece difícil. Que possamos lembrar todos os dias que a nossa vitória não depende apenas das circunstâncias, mas da Tua presença caminhando ao nosso lado. Quando as forças faltarem, sustenta-nos. Quando as lágrimas vierem, consola-nos. Quando o medo aparecer, lembra-nos das Tuas promessas. Quando a dúvida tentar dominar o nosso coração, fortalece-nos com o Teu Espírito Santo. E que ao terminar esta oração,
cada pessoa possa sentir que algo mudou dentro de si. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, mas a esperança foi renovada. A paz voltou ao coração. A confiança foi restaurada. Porque quem entrega a vida nas tuas mãos nunca está sozinho. Se esta oração está fortalecendo a sua fé, escreva agora nos comentários: o Senhor é o meu refúgio e toda corrente está sendo quebrada pelo poder de Deus. A sua declaração de fé pode inspirar muitas outras pessoas que também precisam de esperança neste momento. Meu Deus e meu Pai, nós permanecemos em oração porque sentimos que a Tua presença está visitando este momento. Não queremos apenas repetir palavras, queremos abrir completamente o nosso coração diante de Ti. Tu és um Pai amoroso, um Deus que escuta até o mais silencioso dos clamores. Antes mesmo de pronunciarmos uma palavra, o Senhor já conhece aquilo que estamos vivendo. Ainda assim, escolhemos falar contigo, porque sabemos que quando um filho clama, o Pai inclina os seus ouvidos para ouvir. Pai amado, que o poder do Salmo 91 se cumpra sobre cada vida que acompanha esta oração. Que cada promessa escrita na Tua palavra deixe de ser apenas uma leitura e se transforme em realidade. Que aquele que hoje está com medo encontre coragem. Que aquele que está abatido encontre força. Que aquele que perdeu a esperança volte a acreditar que o Deus dos impossíveis continua operando milagres. Senhor, nós declaramos que nenhuma armadilha preparada pelo inimigo prevalecerá contra aqueles que confiam em Ti. Muitas vezes existem laços invisíveis tentando prender os Teus filhos. Há correntes que ninguém consegue enxergar, mas que impedem a pessoa de viver plenamente aquilo que o Senhor preparou. Existem amarras de medo, de insegurança, de fracasso, de culpa, de mágoa e de incredulidade. Hoje, diante da autoridade do nome de Jesus Cristo, nós declaramos que essas correntes estão sendo despedaçadas. Pai, quebra toda prisão espiritual que impede esta pessoa de avançar. Se existe alguém ouvindo esta oração que sente como se estivesse caminhando em círculos, sem conseguir crescer, sem conseguir prosperar, sem conseguir viver em paz, visita essa vida agora. Que o Teu poder desfaça todo impedimento. Que toda barreira seja removida. Que todo caminho fechado seja aberto pela Tua poderosa mão. Meu Deus, entra agora na mente daqueles que vivem cercados por pensamentos negativos. Quantas pessoas perderam o sono por causa da preocupação? Quantas vivem imaginando que o pior vai acontecer? Quantas já não conseguem sorrir porque a ansiedade tomou conta do coração? Senhor, acalma a mente dos Teus filhos. Silencia toda voz que produz medo. Faz cessar toda inquietação. Derrama uma paz tão profunda que nenhuma circunstância seja capaz de roubá-la. Pai querido, nós também apresentamos diante de Ti aqueles que estão sofrendo por causa da rejeição. Pessoas que foram abandonadas, traídas, humilhadas ou desprezadas. Alguns carregam feridas da infância. Outros sofreram decepções dentro da própria família. Há quem tenha sido ferido por amigos, por pessoas em quem confiava ou até por alguém que dizia amar. Senhor, toca agora nessas lembranças dolorosas. Cura aquilo que ainda machuca. Restaura aquilo que foi quebrado. Ensina-nos a perdoar para que o nosso coração seja completamente livre. Meu Deus, visita também aqueles que perderam alguém querido. Existem pessoas ouvindo esta oração com saudade de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão ou de um amigo. A dor da ausência parece insuportável em alguns dias. Mas Tu és o Deus de toda consolação. Abraça esses corações. Dá forças para continuar. Que a esperança da vida eterna traga conforto para aqueles que choram. Pai amado, fortalece também aqueles que estão desanimados espiritualmente. Existem pessoas que antes oravam com alegria, mas hoje já não conseguem encontrar forças para falar contigo. Alguns deixaram de acreditar que suas orações são ouvidas. Outros se afastaram por causa das dificuldades da vida. Senhor, chama novamente esses filhos para perto de Ti. Renova o primeiro amor. Acende novamente a chama da fé.
Que cada pessoa sinta o desejo de buscar a tua presença todos os dias. Nós declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza. Quando somos fracos, tu nos fortaleces. Quando tropeçamos, tu nos levantas. Quando choramos, tu enxugas as nossas lágrimas. Quando não sabemos qual direção seguir, tu iluminas o nosso caminho. Obrigado porque nunca nos abandonaste, mesmo nos momentos em que pensamos estar sozinhos. Pai, livra-nos de todo o mal. Livra-nos dos acidentes inesperados, das más companhias, das decisões precipitadas e das escolhas que podem nos afastar da tua vontade. Dá-nos sabedoria para discernir aquilo que vem de ti e aquilo que precisa ser rejeitado. Que o teu Espírito Santo seja a voz que guia cada decisão da nossa vida. Meu Deus, guarda os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos e todos aqueles que amamos. Que nenhuma tragédia alcance a nossa família. Que a tua mão poderosa esteja sobre cada pessoa que faz parte da nossa casa. Onde houver conflitos, derrama reconciliação. Onde houver tristeza, derrama alegria. Onde houver doença, derrama saúde. Onde houver escassez, derrama provisão. Onde houver desesperança, derrama uma nova fé. Pai querido, nós também te agradecemos pelos livramentos que nem sequer percebemos. Quantas vezes o Senhor nos protegeu sem que soubéssemos? Quantas vezes afastou perigos invisíveis? Quantas vezes enviou os teus anjos para guardar os nossos passos? Obrigado porque o teu cuidado é constante. Obrigado porque mesmo quando dormimos, o Senhor permanece acordado velando por nós. Hoje nós escolhemos descansar na promessa do Salmo 91. Não seremos dominados pelo medo das notícias, nem pelas dificuldades do presente e nem pela incerteza do amanhã. A nossa confiança está firmada no Deus que nunca muda. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pai amado, se existe alguma porta que precisa ser aberta, abre-a segundo a tua vontade. Se existe alguma porta que precisa permanecer fechada para nos proteger, dá-nos maturidade para aceitar os teus planos. Ensina-nos a confiar que tudo acontece no tempo perfeito do Senhor. Nós rejeitamos toda palavra de derrota, toda mentira do inimigo e toda tentativa de nos fazer desistir. Declaramos que pertencemos a Jesus Cristo. A nossa casa pertence a Jesus. A nossa família pertence a Jesus. Os nossos sonhos pertencem a Jesus. O nosso futuro pertence a Jesus. E por isso nenhuma força das trevas poderá prevalecer contra aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. Pai, que ao terminar esta oração, cada pessoa sinta um renovo espiritual. Que a fé seja fortalecida. Que a esperança floresça novamente. Que a alegria da salvação encha cada coração. E que todos possam sair deste momento com a certeza de que o Senhor ouviu este clamor e já está trabalhando em favor daqueles que confiam em Ti. Se esta oração tocou o seu coração até aqui, escreva nos comentários: Deus está quebrando todas as amarras da minha vida, e eu confio nas promessas do Salmo 91. O seu testemunho de fé pode alcançar alguém que precisava ouvir esta mensagem hoje. Pai amado, neste momento continuamos diante da Tua presença com o coração completamente rendido. Quanto mais oramos, mais sentimos que o Senhor está aqui. Não estamos falando apenas palavras ao vento. Estamos conversando com o Deus vivo, com aquele que conhece o fim desde o princípio, com aquele que nunca chega atrasado e jamais deixa um filho sem resposta. Por isso, nós permanecemos firmes, porque sabemos que cada segundo desta oração está sendo ouvido pelo céu. Senhor, o Salmo 91 nos lembra que aquele que faz do Altíssimo a sua morada encontra segurança mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E hoje nós escolhemos fazer de Ti o nosso refúgio. Não queremos colocar a nossa confiança nas circunstâncias, nem na força humana, nem nas riquezas deste mundo. Queremos confiar somente em Ti, porque Tu és o Deus que permanece fiel quando tudo parece incerto. Pai, se existe alguma pessoa ouvindo esta oração com o coração completamente cansado, renova agora suas forças.
Talvez ela tenha lutado durante muito tempo sem enxergar resultados. Talvez tenha orado por meses ou até por anos esperando uma resposta. Talvez tenha pensado que o Senhor havia se esquecido dela. Mas hoje tu nos lembras que nunca abandonas aqueles que esperam em ti. O teu silêncio nunca significa ausência. Enquanto nós não conseguimos enxergar, o Senhor continua trabalhando. Meu Deus, quebra agora toda corrente de desânimo espiritual. Existem pessoas que perderam a vontade de sonhar. Outras deixaram de acreditar que podem recomeçar. Algumas se acostumaram tanto com a dor que já não conseguem imaginar uma vida diferente. Mas tu és especialista em transformar histórias. Onde todos enxergam um ponto final, o Senhor escreve um novo começo. Onde todos dizem que acabou, o Senhor faz nascer uma nova esperança. Pai querido, visita agora aqueles que vivem angustiados por causa dos filhos. Quantos pais e mães estão chorando em silêncio, preocupados com o caminho que seus filhos escolheram. Senhor, alcança essas vidas. Guarda cada jovem, cada adolescente e cada criança. Livra-os da violência, das más influências, dos vícios, dos perigos deste mundo e de toda armadilha preparada pelo inimigo. Que os teus anjos caminhem ao lado deles. Que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um, conduzindo-os para o caminho da verdade. Senhor, nós também apresentamos diante de Ti aqueles que vivem preocupados com o futuro. Há pessoas que não conseguem dormir pensando nas contas, no trabalho, na saúde, na família e nas incertezas da vida. Mas a Tua palavra nos ensina a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. Então hoje entregamos tudo em Tuas mãos. Entregamos aquilo que podemos resolver e também aquilo que está completamente fora do nosso controle. Descansamos porque sabemos que o Senhor continua governando todas as coisas. Pai amado, se existe alguma enfermidade escondida, manifesta ou ainda desconhecida, nós pedimos que o Teu poder alcance essa situação agora. Visita cada órgão, cada osso, cada músculo, cada nervo, cada célula deste corpo. Onde houver dor, leva alívio. Onde houver fraqueza, derrama força. Onde houver enfermidade, manifesta a Tua cura segundo a Tua perfeita vontade. Que esta pessoa sinta, neste exato momento, a Tua paz envolvendo todo o seu ser. Meu Deus, quebra também toda amarra emocional que impede esta pessoa de viver plenamente. Há quem esteja preso ao passado. Há quem não consiga perdoar. Há quem viva dominado pela culpa. Há quem tenha medo de tentar novamente porque já sofreu muitas decepções. Senhor, rompe essas correntes agora. Ensina-nos que a nossa identidade não está nos erros do passado, mas na graça e no amor que recebemos de Ti. Pai querido, fortalece também aqueles que estão enfrentando perseguições, injustiças ou falsas acusações. Quantas vezes somos julgados sem motivo? Quantas vezes somos mal interpretados? Quantas vezes somos feridos por palavras injustas? Mas hoje entregamos tudo em Tuas mãos. Não queremos viver alimentando a revolta. Queremos confiar que o Senhor é o nosso justo juiz e que, no tempo certo, a verdade sempre prevalecerá. Senhor, coloca um muro de proteção ao redor de cada lar representado nesta oração. Que nenhuma seta do inimigo encontre espaço para permanecer. Que toda palavra de maldição seja anulada pelo poder do nome de Jesus. Que toda influência negativa seja afastada. Que cada ambiente desta casa seja cheio da Tua luz, da Tua paz e da Tua presença. Meu Deus, ensina-nos a viver um dia de cada vez. Muitas vezes sofremos por situações que ainda nem aconteceram. Criamos medos que existem apenas na nossa imaginação. Mas hoje queremos aprender a confiar mais e preocupar-nos menos. Queremos lembrar que o Senhor já está no nosso amanhã. Antes mesmo de chegarmos lá, Tu já preparaste o caminho. Pai amado, obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado cada pessoa que está acompanhando esta oração. Se ela chegou até este momento, não foi pela própria força. Foi porque a Tua mão a sustentou.
Foi porque a tua misericórdia se renovou mais uma vez. Foi porque o teu amor nunca desistiu dela. E agora, Senhor, antes de encerrarmos este momento de oração, queremos fazer uma declaração de fé. Nós declaramos que pertencemos ao Senhor. Declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor. Declaramos que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Declaramos que os nossos sonhos pertencem ao Senhor. Declaramos que o medo não governará a nossa vida. Declaramos que nenhuma corrente permanecerá de pé diante do poder do Deus Altíssimo. Declaramos que nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Declaramos que viveremos debaixo da sombra do Onipotente, confiando que os teus anjos estarão conosco em todos os nossos caminhos. Pai, que esta oração continue ecoando no coração de cada pessoa mesmo depois que este vídeo terminar. Que a paz permaneça. Que a esperança permaneça. Que a confiança permaneça. E que cada um possa lembrar, ao longo deste dia e desta noite, que existe um Deus poderoso cuidando de cada detalhe da sua vida. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e toda amarra foi quebrada pelo poder de Deus. Essa declaração é um ato de fé e pode fortalecer muitas pessoas que estão passando pela mesma luta. Meu Deus e meu Pai, enquanto esta oração continua, nós temos a certeza de que o Senhor já está realizando aquilo que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. A tua palavra nos ensina que o justo vive pela fé, e é exatamente pela fé que permanecemos diante da tua presença. Não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E hoje nós cremos que correntes estão sendo quebradas, portas estão sendo abertas e milagres estão começando a acontecer no mundo espiritual. Pai amado, neste momento eu te peço que o Senhor visite cada pessoa que está ouvindo esta oração durante a madrugada. Talvez ela esteja sem conseguir dormir. Talvez esteja olhando para o teto do quarto, preocupada com o amanhã. Talvez o silêncio da noite tenha aumentado ainda mais a sua angústia. Mas eu te peço que esse mesmo silêncio seja preenchido pela tua presença. Que onde havia medo, haja paz. Onde havia desespero, haja esperança. Onde havia lágrimas, haja consolo. Que esta noite fique marcada como a noite em que o Senhor começou uma grande transformação. Meu Deus, entra agora na vida daquela pessoa que já pensou em desistir. Talvez ela nunca tenha contado isso para ninguém. Talvez sorria diante das pessoas, mas por dentro esteja completamente cansada. Senhor, segura essa mão. Levanta esse coração abatido. Mostra a essa pessoa que ela ainda tem um propósito. Que ela ainda tem uma missão. Que a sua história não termina na dor. O Senhor escreveu dias de esperança para os teus filhos. Pai querido, nós quebramos, em nome de Jesus, toda palavra de derrota que foi lançada sobre esta vida. Se alguém disse que essa pessoa nunca venceria, essa palavra perde a força agora. Se alguém declarou que ela nunca teria uma família restaurada, essa palavra perde o poder agora. Se disseram que ela nunca prosperaria, que nunca seria feliz, que nunca conseguiria se levantar, nós anulamos toda sentença humana diante da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Porque a última palavra não pertence aos homens. A última palavra pertence ao Senhor. Pai amado, visita também aqueles que carregam culpas antigas. Quantas pessoas vivem presas a erros que aconteceram há muitos anos? O inimigo insiste em lembrá-las do passado, tentando fazê-las acreditar que não merecem o teu amor. Mas hoje nós lembramos que, quando há arrependimento sincero, existe perdão. O sangue de Jesus é poderoso para purificar, restaurar e fazer novas todas as coisas. Que todo sentimento de condenação saia agora deste coração e seja substituído pela certeza do teu amor. Senhor, nós também colocamos diante de ti aqueles que estão vivendo momentos de portas fechadas. Pessoas que enviam currículos e não recebem resposta. Pessoas que fazem entrevistas e voltam para casa desanimadas. Homens e mulheres que trabalham honestamente, mas parecem nunca ser reconhecidos. Meu Deus, Tu és especialista em abrir portas que ninguém consegue fechar.
Vai à frente desta pessoa. Prepara encontros, oportunidades, respostas e milagres que ela jamais imaginou viver. Que o testemunho da provisão venha para glorificar o teu nome. Pai, visita os empresários, os trabalhadores, os autônomos, aqueles que dependem das vendas do dia para sustentar suas famílias. Multiplica os recursos. Dá sabedoria para administrar. Afasta todo prejuízo inesperado. Que o fruto do trabalho dessas mãos seja suficiente para viver com dignidade e para abençoar outras pessoas. Meu Deus, olha também para aqueles que estão sofrendo dentro da própria casa. Quantos vivem em um ambiente onde faltam palavras de carinho, onde existem discussões constantes, onde o amor parece ter esfriado? Senhor, entra nesses lares como o príncipe da paz. Que o perdão encontre espaço. Que o orgulho seja vencido pela humildade. Que o diálogo substitua o silêncio. Que o abraço substitua a distância. Que a tua presença transforme completamente cada família representada nesta oração. Pai amado, nós também oramos pelos jovens. Guarda os seus pensamentos. Guarda os seus caminhos. Livra-os das falsas amizades, das escolhas precipitadas e das armadilhas deste mundo. Que eles encontrem alegria na tua presença. Que descubram o propósito que o Senhor preparou para suas vidas antes mesmo de nascerem. Senhor, fortalece aqueles que já não conseguem orar. Existem pessoas que começaram esta oração sem forças até para conversar contigo, mas agora sentem o coração aquecido novamente. Obrigado porque a tua presença renova aquilo que parecia perdido. Obrigado porque o Senhor continua restaurando vidas, restaurando famílias, restaurando sonhos e restaurando a fé. Pai querido, que o Salmo 91 seja uma realidade diária na vida desta pessoa. Que ela nunca se esqueça de que o Senhor ordena aos seus anjos que a guardem em todos os seus caminhos. Que, ao sair de casa, ela lembre que não está sozinha. Que, ao enfrentar uma dificuldade, ela lembre que o Senhor já está lutando por ela. Que, ao receber uma boa notícia, ela não deixe de agradecer. E que, mesmo nos dias difíceis, ela continue confiando, porque a tua fidelidade nunca falha. Meu Deus, faz nascer dentro de cada coração uma fé inabalável. Uma fé que permanece mesmo quando os ventos sopram forte. Uma fé que continua adorando mesmo em meio às lágrimas. Uma fé que não depende das circunstâncias para acreditar. Uma fé que olha para o céu e diz: eu sei em quem tenho crido. Pai amado, nós rejeitamos toda obra das trevas. Declaramos que nenhuma influência maligna permanecerá sobre esta vida. Toda corrente espiritual é quebrada pelo poder do nome de Jesus. Toda opressão é desfeita. Todo medo é vencido. Toda mentira do inimigo perde a força diante da verdade da tua palavra. E, enquanto esta oração continua, nós escolhemos descansar. Descansar porque o Senhor está cuidando de tudo. Descansar porque o Senhor continua no controle. Descansar porque sabemos que, mesmo quando não entendemos os teus caminhos, podemos confiar no teu coração. Se esta oração fortaleceu ainda mais a sua fé, escreva agora nos comentários: o Senhor está quebrando todas as minhas amarras e eu viverei os milagres de Deus. Essa declaração de fé pode alcançar alguém que precisava de esperança exatamente neste momento. Pai Santo, nós continuamos na tua presença, porque sentimos que este não é apenas um momento de oração, mas um encontro contigo. Há pessoas que começaram a ouvir estas palavras com o coração inquieto, mas agora já conseguem sentir uma paz que não pode ser explicada. Essa paz não vem das circunstâncias. Ela não depende de uma resposta imediata nem de um problema resolvido. Ela vem da tua presença. E quando o Senhor está presente, até o coração mais aflito encontra descanso. Meu Deus, neste instante eu te peço que o Senhor caminhe por cada lar representado nesta oração. Visita cada quarto, cada sala, cada porta, cada janela. Que a tua luz alcance todos os ambientes desta casa. Se existe tristeza, transforma em alegria.
Se existe divisão, derrama reconciliação. Se existe enfermidade, manifesta o teu poder de cura. Se existe medo, substitui pela confiança. Que toda atmosfera pesada desapareça, e que este lar seja conhecido como uma casa onde o Senhor habita. Pai amado, olha agora para aquela pessoa que sente um peso sobre os ombros há tanto tempo que já nem consegue lembrar como era viver em paz. Ela se acostumou a lutar todos os dias. Ela sorri para as pessoas, mas quando fica sozinha, as lágrimas descem em silêncio. Ela tenta ser forte por todos, mas, por dentro, sente que está sem forças. Senhor, abraça essa vida agora. Que ela sinta o teu amor envolvendo o seu coração. Que ela perceba que nunca esteve sozinha, porque mesmo nos dias mais difíceis, a tua mão esteve sustentando cada passo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós quebramos toda amarra invisível que tenta impedir esta pessoa de viver a plenitude daquilo que o Senhor preparou para ela. Se existe uma corrente espiritual prendendo esta família, que ela seja despedaçada agora. Se existe um ciclo de derrotas que parece nunca terminar, declaramos que esse ciclo chega ao fim neste momento. Se existe uma porta fechada por causa de ataques espirituais, que ela seja aberta pela autoridade do teu nome. Pai, nós declaramos que toda palavra contrária perde o seu poder. Toda sentença de fracasso é anulada. Toda tentativa do inimigo de espalhar medo, desânimo e desesperança é desfeita pela luz da tua presença. Porque onde a tua luz entra, a escuridão não consegue permanecer. Senhor, fortalece aqueles que estão esperando por um milagre. Existem pessoas aguardando uma resposta médica. Outras esperam a restauração de um casamento. Algumas estão esperando um emprego. Outras aguardam a libertação de um filho, a conversão de um familiar ou uma porta que parece impossível de se abrir. Meu Deus, ensina-nos a esperar em Ti sem perder a fé. Que o tempo da espera nunca destrua a nossa confiança. Que possamos lembrar todos os dias que o Senhor trabalha até quando não percebemos. Pai amado, coloque em nosso coração um espírito de gratidão. Porque, muitas vezes, estamos tão preocupados com aquilo que ainda não aconteceu que nos esquecemos dos inúmeros livramentos que o Senhor já realizou. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela vida. Obrigado pela família. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelas portas que já abriste. Obrigado pelas vezes em que o Senhor nos protegeu sem que sequer percebêssemos o perigo. Obrigado porque, mesmo quando fomos infiéis, Tu permaneceste fiel. Meu Deus, dá-nos um coração humilde. Afasta de nós o orgulho, a arrogância e toda raiz de amargura. Ensina-nos a responder com amor quando somos ofendidos. Dá-nos sabedoria para falar e também para permanecer em silêncio quando isso for necessário. Que as nossas atitudes reflitam o caráter de Cristo, para que outras pessoas vejam a Tua luz através da nossa vida. Pai querido, nós também intercedemos por aqueles que estão presos aos vícios, às dependências e aos hábitos que destroem a alma. Tu conheces cada luta escondida. Tu sabes aquilo que ninguém mais vê. Senhor, estende a Tua mão libertadora sobre essas vidas. Onde o ser humano não consegue vencer sozinho, manifesta o Teu poder. Dá forças para resistir às tentações. Renova a mente. Fortalece a vontade. Que toda cadeia seja rompida e que um novo começo aconteça hoje. Meu Deus, visita agora os idosos que acompanham esta oração. Muitos vivem com saudade de pessoas que partiram. Outros enfrentam a solidão todos os dias. Senhor, faz com que sintam o Teu carinho neste momento. Que eles saibam que continuam sendo preciosos aos Teus olhos. Dá-lhes saúde, ânimo e alegria para viver cada novo dia debaixo da Tua proteção. Abençoa também as crianças. Guarda os seus passos desde cedo. Que elas cresçam conhecendo o Teu amor, aprendendo a confiar em Ti e sendo protegidas contra todo mal. Que o futuro delas seja marcado pela Tua presença e pela Tua direção. Pai amado, nós declaramos mais uma vez que o Salmo 91 não é apenas uma bela passagem das Escrituras.
Ele é uma promessa viva para aqueles que confiam em Ti. Nós escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Escolhemos descansar à sombra do Onipotente. Escolhemos fazer do Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso, ainda que o medo tente bater à nossa porta, nós responderemos com fé. Ainda que as dificuldades aumentem, nós continuaremos confiando. Ainda que os dias pareçam escuros, nós lembraremos que o Senhor é a nossa luz. Ainda que as lágrimas caiam, nós saberemos que a alegria voltará. Ainda que o inimigo tente nos assustar, nós permaneceremos firmes, porque quem luta por nós é o Deus Todo-Poderoso. E eu quero falar diretamente ao coração de quem está ouvindo esta oração: não desista. Se você chegou até aqui, é porque Deus está fortalecendo a sua fé. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas o Senhor já começou a agir. Continue confiando. Continue orando. Continue caminhando. O Deus que abriu o mar, derrubou muralhas e ressuscitou mortos continua sendo o mesmo hoje. Ele não mudou. E Ele também pode transformar completamente a sua história. Respire fundo por um instante e entregue, agora mesmo, em pensamento, aquilo que mais tem pesado sobre o seu coração. Coloque esse problema nas mãos do Senhor. Não carregue sozinho aquilo que Deus está disposto a carregar com você. Deixe esse fardo aos pés da cruz e permita que a paz de Cristo ocupe o lugar da ansiedade. Nós encerramos esta parte declarando, pela fé, que toda amarra está sendo quebrada, toda corrente está sendo despedaçada e toda estratégia do inimigo está sendo anulada pelo poder do nome de Jesus. A vitória pertence ao Senhor, e aqueles que confiam em Ele jamais serão envergonhados. Se esta oração está fortalecendo o seu coração, escreva nos comentários: eu confio no Senhor, e a minha vitória já começou em nome de Jesus. Essa simples declaração pode inspirar outra pessoa a permanecer firme na fé. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, chegamos ao final desta oração, mas sabemos que não estamos chegando ao fim da Tua presença. Pelo contrário, cremos que este é apenas o começo de uma nova caminhada ao Teu lado. Durante todo este tempo nós levantamos o nosso clamor diante de Ti, apresentamos as nossas dores, as nossas lutas, os nossos medos e as nossas esperanças. E agora descansamos, porque temos a certeza de que o Senhor ouviu cada palavra, viu cada lágrima e conhece cada necessidade do nosso coração. Meu Deus, neste instante eu quero entregar completamente a vida de cada pessoa que permaneceu nesta oração até o fim. O Senhor sabe o nome de cada uma delas. Sabe onde estão agora. Sabe aquilo que estão vivendo e conhece até mesmo as batalhas que nunca tiveram coragem de contar para ninguém. E eu te peço, com toda a fé do meu coração, que a Tua poderosa mão desça sobre essas vidas neste exato momento. Que toda amarra espiritual seja definitivamente quebrada em nome de Jesus Cristo. Que toda corrente invisível caia por terra. Que toda opressão seja desfeita. Que toda armadilha preparada pelo inimigo seja anulada pelo Teu poder. Que todo espírito de medo, desânimo, confusão, tristeza e desesperança tenha que sair, porque esta vida pertence ao Senhor. Pai amado, que a paz prometida no Salmo 91 passe a habitar permanentemente dentro deste coração. Que esta pessoa nunca mais se esqueça de que existe um Deus que vela pelo seu sono, que guarda a sua saída e a sua entrada, que envia os seus anjos para protegê-la em todos os caminhos. Ainda que os dias difíceis cheguem, ela não estará sozinha. Ainda que as tempestades se levantem, ela permanecerá de pé, porque a sua rocha é o Senhor. Meu Deus, visita agora esta família. Que haja paz onde existiam discussões. Que haja reconciliação onde existia afastamento. Que haja cura onde existia enfermidade. Que haja provisão onde existia escassez. Que haja esperança onde existia desânimo. Que cada ambiente desta casa seja cheio da Tua presença. Que cada pessoa que entrar nesse lar possa sentir que ali existe um povo que confia no Deus vivo. Pai querido, nós entregamos o nosso futuro em Tuas mãos. Não sabemos o que acontecerá amanhã, mas sabemos quem estará conosco amanhã.
E isso nos basta. A nossa segurança não está nas circunstâncias, mas na tua fidelidade. A nossa esperança não está nas riquezas deste mundo, mas nas promessas que jamais falham. O Senhor nunca perdeu o controle de nenhuma situação e não será agora que perderá. Por isso, nós escolhemos descansar. Descansar quando tudo estiver bem. Descansar quando surgirem dificuldades. Descansar quando houver respostas e também quando ainda estivermos esperando. Porque quem vive debaixo da sombra do Altíssimo nunca caminha sozinho. Senhor, faz desta oração um marco na vida de quem a ouviu. Que, daqui a alguns dias, semanas ou meses, essa pessoa possa olhar para trás e dizer: foi naquele dia que Deus começou a transformar a minha história. Que ela veja portas sendo abertas. Que veja milagres acontecendo. Que veja a restauração da família, a cura, a provisão, a libertação e o cumprimento das tuas promessas. E quando isso acontecer, que o teu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Pai amado, fortalece a fé daqueles que ainda esperam. Que eles não desistam um minuto antes do milagre. Dá-lhes perseverança para continuar orando, confiando e caminhando. Ensina-os que o teu tempo é perfeito e que nenhuma promessa feita pelo Senhor volta vazia. Nós também te agradecemos, Senhor. Obrigado pelos livramentos que vimos e pelos que nunca veremos. Obrigado pelas portas abertas e pelas portas fechadas que nos protegeram. Obrigado pelas lágrimas que o Senhor enxugou. Obrigado pelas vezes em que nos carregaste no colo quando já não tínhamos forças para continuar. Obrigado porque, mesmo quando fomos fracos, o Senhor permaneceu forte por nós. Que ao terminar esta oração, esta pessoa sinta um alívio profundo no coração. Que ela respire mais leve. Que ela durma em paz. Que ela acorde renovada. Que a ansiedade dê lugar à confiança. Que o medo dê lugar à coragem. Que a tristeza dê lugar à alegria. Que toda amarra tenha sido quebrada e que uma nova fase comece debaixo da tua poderosa proteção. E nós declaramos juntos, com toda a nossa fé: o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso libertador. Debaixo das tuas asas encontramos descanso. Nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Nenhuma corrente permanecerá de pé. Nenhum plano das trevas prevalecerá, porque pertencemos a Jesus Cristo. Caminharemos em vitória, viveremos em paz e descansaremos na certeza de que o Deus do Salmo 91 está conosco todos os dias da nossa vida. Assim oramos, confiando não na nossa força, mas no poder do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e graças a Deus. Antes de encerrar este momento de oração, eu quero fazer um pedido muito especial. Se você permaneceu comigo até o fim, escreva aqui nos comentários: eu habito no esconderijo do Altíssimo e Deus já está quebrando todas as minhas amarras. Eu quero ler o seu comentário e orar por você. Compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de esperança. Inscreva-se no canal, ative o sino para receber as próximas orações e volte amanhã, porque estaremos novamente juntos buscando a presença de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Vá em paz, porque o Deus do impossível está caminhando à sua frente. Amém. Pai amado, Deus eterno, nós chegamos ao encerramento desta oração, mas não ao fim da tua presença. Pelo contrário, acreditamos que este é o início de um novo tempo, de uma nova história e de uma nova caminhada debaixo da tua proteção. Durante todos estes minutos estivemos diante de ti, abrindo nosso coração, entregando as nossas dores, os nossos medos, as nossas lutas e os nossos sonhos. E agora, Senhor, descansamos, porque sabemos que o Senhor ouviu cada palavra, recolheu cada lágrima e conhece profundamente tudo aquilo que estamos vivendo. Neste momento, Pai, eu coloco em tuas mãos a vida de cada pessoa que permaneceu nesta oração até o final. Talvez ela tenha começado este vídeo sem esperança, cansada de lutar, desanimada pelas dificuldades da vida ou carregando um peso que parecia impossível de suportar.
mas eu creio que ninguém chegou até aqui por acaso. O teu Espírito Santo conduziu cada passo, e agora a tua poderosa presença está visitando este coração. Senhor, que toda amarra espiritual seja definitivamente quebrada em nome de Jesus. Que toda corrente invisível caia por terra. Que todo medo, toda angústia, toda tristeza, toda opressão e toda seta lançada pelo inimigo sejam desfeitos pelo poder do sangue de Cristo. Que nenhuma força contrária permaneça sobre esta vida, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Essa é a tua promessa, e nós nos firmamos nela com toda a nossa fé. Pai amado, visita esta casa. Caminha por cada cômodo deste lar. Que a tua luz ilumine cada ambiente. Onde houver discussão, faz nascer a reconciliação. Onde houver enfermidade, derrama a tua cura. Onde houver tristeza, derrama alegria. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver falta de amor, faz transbordar o perdão. Que esta família seja guardada pelas tuas mãos e protegida pelos teus anjos todos os dias. Meu Deus, olha também para aqueles que estão preocupados com o futuro. Quantas pessoas perderam o sono pensando nas contas, no trabalho, na saúde, nos filhos ou nas dificuldades que ainda nem aconteceram. Hoje nós entregamos tudo diante do teu altar. Não queremos mais carregar pesos que pertencem ao Senhor. Ensina-nos a descansar na certeza de que tu estás no controle de todas as coisas. Antes mesmo que o amanhã chegue, o Senhor já está lá preparando o caminho para os teus filhos. Pai querido, fortalece a fé daqueles que esperam por um milagre. Que eles não desistam um instante antes da resposta. Que continuem confiando quando tudo parecer impossível. Que continuem orando quando o silêncio parecer longo. Que continuem caminhando quando as forças parecerem pequenas. Porque o Deus que abriu o mar, derrubou muralhas, fechou a boca dos leões e ressuscitou mortos continua sendo o mesmo hoje. O teu poder não diminuiu, a tua misericórdia não acabou e as tuas promessas continuam vivas. Senhor, eu te peço que coloques uma muralha de proteção ao redor desta pessoa. Guarda sua entrada e sua saída. Livra-a dos acidentes, das notícias ruins, das pessoas mal intencionadas, das armadilhas do inimigo e de todo perigo visível e invisível. Que os teus anjos acampem ao redor dela, da sua família e de todos aqueles que ama. Que nenhuma arma preparada contra eles prospere, porque pertencem ao Senhor. Pai amado, renova agora as forças daquele coração cansado. Levanta quem pensava em desistir. Consola quem está chorando. Abraça quem se sente sozinho. Cura quem está enfermo. Liberta quem está preso pelos vícios, pelos medos ou pelas lembranças do passado. Faz nascer uma esperança nova dentro deste coração. Que esta pessoa volte a acreditar que dias melhores estão chegando, porque o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em ti. Nós também queremos te agradecer, Senhor. Obrigado pelos livramentos que vimos e por aqueles que nunca chegaremos a conhecer. Obrigado pelas portas que abriste e também pelas que fechaste para nos proteger. Obrigado porque, mesmo quando reclamamos, o Senhor continuou cuidando de nós. Mesmo quando enfraquecemos, o Senhor permaneceu fiel. Mesmo quando choramos em silêncio, o Senhor estava ao nosso lado sustentando cada passo. Que ao terminar esta oração, uma paz sobrenatural tome conta deste coração. Que a ansiedade dê lugar à confiança. Que o medo seja vencido pela fé. Que a tristeza seja substituída pela alegria da tua presença. Que esta noite seja de descanso verdadeiro e que o amanhã comece cheio de esperança, porque o Senhor já está preparando grandes testemunhos. E nós declaramos, diante dos céus e da terra, que pertencemos a Jesus Cristo. A nossa vida pertence a Jesus. A nossa casa pertence a Jesus. A nossa família pertence a Jesus. Os nossos sonhos pertencem a Jesus. O nosso futuro pertence a Jesus. Debaixo das tuas asas estaremos seguros. À sombra do Altíssimo encontraremos descanso. Caminharemos confiantes,
porque sabemos que o Senhor vai à nossa frente, abrindo caminhos onde não existe caminho, fazendo brotar esperança onde havia desespero e transformando toda derrota em vitória para a glória do teu santo nome. Recebe, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que esta oração continue ecoando no coração de cada pessoa que a ouviu. Que ela nunca se esqueça de que não está sozinha. O Senhor está ao seu lado hoje, amanhã e por toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós entregamos completamente a nossa vida em tuas mãos e declaramos que viveremos protegidos, fortalecidos e guiados pelo Deus do Salmo 91. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém e graças a Deus.